Amém, amado? Estamos então mais uma vez com esta oportunidade de nos sujeitarmos à palavra do Senhor e dele aprendermos algo para termos a nossa vida cada vez mais alinhada com o propósito dele, a nossa vida cada vez mais ajustada com a vontade dele. Estava lembrando algumas horas atrás que no dia de ontem estive conversando com uma pessoa e a gente então conversava, na verdade era um grupo de pessoas, mas especificamente uma pessoa estava fazendo alguns comentários sobre alguns comportamentos, alguns procedimentos, que as pessoas de um modo geral têm. E eu pude observar naquela conversa uma tendência nossa, minha, tua, de cada um de nós, que é olhar para o outro e achar defeitos, limitações, erros, e a gente pergunta, como é que pode que aquela outra pessoa não percebe o engano, o erro em que ela está, quer dizer, o procedimento, o tipo de vida, os malefícios que ela faz para si, para os seus. E nós temos realmente a nossa natureza pecaminosa, e é isso que eu quero dizer agora, ela tem essa tendência de nos colocar como os perfeitos, os certos, os corretos, e os outros, eles, é que não fazem a coisa certa. E naquele momento, naquela altura da nossa conversa, eu precisei dizer o seguinte, nós todos, a começar por mim mesmo, temos que constantemente vestir a roupa da humildade e pedir misericórdia ao Senhor e olhar para a nossa própria vida. E ele dizia, como é que a pessoa não se olha no espelho e não se enxerga, E eu tenho convicção disso já há mais tempo e cresce cada dia mais a convicção de que, na verdade, nós precisamos olhar no espelho, não no nosso próprio espelho, porque se nós olhamos para o nosso espelho, eu vou me achar o máximo, mas temos que nos olhar no espelho do Espírito, no espelho de Deus, e olharmos no espelho olhando para a imagem do Senhor, e olhando para a imagem dele, para aquilo que ele é, perfeito como ele é, santo como ele é, perceber que nós realmente carecemos da misericórdia do Senhor. E eu já caminho com o Senhor há 47 anos, há quase meio século caminhando com o Senhor, e quanto mais caminho com ele, quanto mais me aproximo dele, percebendo a santidade dele, a perfeição dele, percebo a minha impureza, a minha limitação. E que se a cada dia, a cada situação, a cada circunstância, eu não tomo a decisão de buscar caminhar com ele, buscar ser igual a ele, também eu me afasto com muita facilidade, me aproximo da impureza, da sujeira, me aproximo daquilo que não agrada o Senhor. Então acho que uma coisa muito importante, começamos por aí, uma coisa muito importante, uma primeira dica, é nós termos realmente um coração muito humilde na presença dele, e nunca nos achando, mas sempre clamando pela misericórdia do Senhor. E de ontem para cá, então, pensando um pouquinho, meditando um pouquinho em cima dessa ideia, lembrei de uma palavra, lembrei de uma revelação que há alguns tempos recebi do Senhor, e hoje então publiquei na mídia, nas minhas redes sociais, e é em cima dessa palavra, dessa revelação recebida há um tempo atrás, que eu quero repartir algumas percepções, algumas revelações que ao longo dos anos também o Senhor tem trazido ao meu coração. E uma delas é essa, que já comecei falando aí sobre a importância da nossa humildade no Senhor. E a base dessa revelação é uma palavra do livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 até o 4.
né? Nós já vamos ler, quem tem consigo a Bíblia aí, já vai abrindo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, verso 1 até o 4. Mas a revelação, a palavra que eu compartilhei é a seguinte, que homens e mulheres de Deus se movem por convicção e não por circunstâncias. Homens e mulheres de Deus se movem por convicção e não por circunstâncias. E a palavra bíblica, o trecho da Escritura que é a base que me trouxe essa revelação há uns anos atrás, é essa palavra de Gênesis 12, 1 até o 4, que diz o seguinte: se o amado não tem consigo aí a Bíblia, a Escritura, abra bem o seu coração e permita aí que essa palavra ministre já assim na leitura ao seu espírito. Diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Para começar, essa palavra é muito significativa, porque quem é o sujeito de toda essa palavra, quem é aquele que faz a diferença, é o Senhor. Diz ali que o Senhor falou para Abraão. Ou seja, quem fala, quem orienta, quem diz, quem dá uma palavra de orientação, de direção, de direcionamento, quem traz para o coração do Abraão a convicção é o Senhor. É o próprio Senhor que traz convicção para o Abraão. E todo mover, e tudo que Abraão faz, ele faz a partir daquela palavra que Deus então traz para ele. E ele então se move, deixando todo o conforto, toda a comodidade da sua casa, da sua família. Ele vai para uma terra que o Senhor mostraria para ele. Depois nós sabemos pela história que o Senhor mostrou, ele chega então na terra prometida. Mas se nós lembramos, se nós sabemos desse momento onde Abraão recebe esta palavra, realmente nós percebemos a profundidade, a grandeza do que está por trás aqui. Abraão, meus amados, minhas amadas, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, onde hoje fica o Iraque. E Abraão, ele estava bem colocado lá, fazia parte de uma família de ricos comerciantes. Então ele tinha do bom e do melhor. Abraão era alguém que realmente não precisava se mudar, tentar algo novo, porque a sua vida não estava dando certo. Bem pelo contrário, seria com certeza muito mais cômodo, muito mais seguro, muito mais garantido que Abraão permanecesse onde estava, fazendo o que estava fazendo. No entanto, Abraão, um homem que cultivava comunhão com Deus, intimidade com Deus, ele escuta a voz de Deus falando com ele. Deixa eu aqui fazer uma outra observação. Neste tempo, neste momento, neste período da vida de Abraão, da história mundial, ainda não existia o que veio mais tarde a existir, o judaísmo, né? Uma religião instituída, oficial, estruturada, ainda não existia isto. Ou seja, Abraão tinha comunhão e intimidade com Deus. Na vida de Abraão, ele não era um homem religioso, porque não havia, ainda não havia
as religiões, ainda não haviam os 10 mandamentos, ainda não havia uma religião oficial. E isso, meus amados, é muito, muito importante, é muito significativo, porque todo o mover-se de Abraão, toda a caminhada que Abraão inicia na direção de uma terra que ele não conhecia, tudo isso se dá porque o Senhor fala com Abraão e porque Abraão ouve o Senhor. Ou seja, o mover-se de Abraão se dá por uma convicção, por uma direção que ele recebe do próprio Senhor. E somente quem recebe direção do Senhor consegue deixar tudo para trás e ir na direção de algo desconhecido, que na verdade era humanamente desconhecido, que na verdade era um mistério, era um desafio. Mas Abraão tem comunhão tal com o Senhor, que mesmo que ele não visse com os olhos naturais, ele já enxergava com os olhos da fé. E isso com certeza é um grande desafio que vale para os nossos dias. Ele recebe uma promessa de que dele, de Abraão, Deus faria uma grande nação. E é muito interessante que na caminhada de Abraão, ele vai enfrentando muitos obstáculos, muitos desafios, e só mais tarde, quando ele já não tem humanamente, naturalmente, condições de ser pai, já com aproximadamente 100 anos, e sua esposa, Sara, já com quase 90 anos, quando eles não tinham mais condição de naturalmente serem pais, o Senhor confirma esta promessa, e eles não recebem a promessa de que a geração que viria, a família que viria, o povo que viria, seria tão grande, seria incontável, muito mais do que as estrelas do céu, muito mais do que a areia na praia. Então, quando a gente fala dessas coisas grandes, nós ficamos impactados, impressionados, e realmente é para ficar impactado mesmo, É para ficar impressionado mesmo. E mais tarde, quando Abraão já está na terra, quando ele toma posse da terra, também muitos desafios, tinha muita gente lá, e ele então teve que, enfim, para chegar no cumprimento da palavra, muita coisa aconteceu, muita dificuldade, muito desafio aconteceu. Mas durante todo esse período, durante toda essa caminhada, o que movia Abraão não era o que ele iria receber. Não é o fato de que ele iria para uma terra onde mana leite e mel. Não era o fato de que ele seria um homem muito abençoado. Não. O que movia Abraão era a palavra que saiu da boca do Senhor. Então, isso é algo realmente que faz toda a diferença. E a gente, quando no trabalho, no ministério, acompanha pessoas, percebe, e aqui não quero ser juiz de ninguém, de forma alguma, porque essa também é uma dificuldade minha, mas a gente percebe que o nosso coração, a nossa natureza humana, ela se move muito por resultados garantidos, ou seja, nós só vamos investir o nosso tempo, ou vamos investir o nosso dinheiro, o recurso que nós temos, as nossas energias, se nós temos uma garantia que aquilo vai dar certo. Então, se nós temos uma garantia que um investimento vai dar certo, então nós investimos tempo, recurso, a vida, para que aquilo dê certo. E nós esquecemos, muitas vezes, que a maior garantia que nós já temos é aquilo que Deus já disse. Então, aquilo que Deus diz a nosso respeito, isso já é verdade, isso já é um fato. E a gente, ajudando, tentando ajudar pessoas, nós percebemos que uma grande dificuldade do nosso coração, das pessoas de um modo geral, é que nós não temos clareza da nossa identidade, quem nós somos. Quando nós finalmente entendemos que somos filhos e filhas de Deus, nós vamos compreendendo, quando entendemos que é o Senhor quem fala conosco, nós vamos compreendendo tantas palavras, tantas passagens bíblicas, Por exemplo,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso é uma passagem tão conhecida, a de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai entendendo essa palavra, porque essa palavra não depende de um resultado que os nossos olhos naturais enxergam. Mas essa palavra é verdade, porque Deus garante que assim é. Outra palavra que eu lembro agora de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma palavra de Jesus. Então a paz que o nosso coração tanto almeja, tanto deseja, ela não depende de um resultado favorável humanamente falando. Nós estamos vivendo a vida, caminhamos na direção de cumprimento de muitas promessas. Amém. Eu entendo que isso é assim mesmo. Mas a paz do nosso coração, a alegria do nosso coração, a vitória, para usar algumas palavras que se usa muito hoje em dia, né? Ela não depende de um resultado que os nossos olhos naturais verão, mas ela realmente depende da nossa convicção de que estamos nos movendo naquilo que Deus disse, naquela palavra que Deus liberou. Então, Abraão, aqui Gênesis 12, 1 a 4, essa palavra nos lembra isso, né? Ele se move a partir daquilo que ele ouviu o próprio Senhor dizer para ele. Lembrei agora, né, de uma outra história que não aparece aqui, mas quando mais tarde, falei há pouco aí de ser pai de uma grande nação, quando ele é provado, sendo desafiado a sacrificar o seu filho Isaque. É interessante isso, né? Como parece muito fácil, né? Quando o Abraão recebe este desafio, lendo a história, conhecendo a história, como Abraão lida com uma certa facilidade, vai ali pegando o seu filho Isaque, vai recolhendo as coisas, vai em direção ao monte para fazer o sacrifício, vai juntando a lenha, o próprio filho Isaque vai ajudando Abraão a juntar a lenha para o sacrifício, para o fogo, e ele conversa com o seu filho com muita naturalidade. Interessante isso, porque diz essa passagem que Deus, que havia dado Isaque de uma forma milagrosa, e Abraão sabia disso, poderia, se fosse necessário, trazer Isaque de volta à vida. Porque Abraão sabia que para o Senhor nada é impossível. Ele caminhava constantemente em cima de uma promessa de ser alguém que abençoaria muitas nações, que na sua descendência, as nações, o mundo seria abençoado. Então, mais do que uma coisa do futuro, Abraão no presente experimentava a presença de Deus. E que coisa boa quando nós temos convicção daquilo que Deus fala conosco. E talvez aqui um grande desafio para mim e para ti, meu amado, minha amada, é o quanto nós temos ou não, né, desenvolvido a nossa comunhão íntima com o Senhor. Porque Abraão tinha comunhão íntima com o Senhor. E quem tem comunhão íntima com o Senhor caminha não por vistas, mas por fé. E não é à toa que Abraão ganha, né, o título mais tarde de o pai da fé. E é interessante aqui nessa palavra perceber, e na história de Abraão, que ele não se move por circunstância. Quer dizer, Abraão não se move quando as circunstâncias são favoráveis, quando tudo está bem. Eu não vou aqui repassar toda a história, lembrar toda a história de Abraão, mas são muitos momentos, são muitas situações desfavoráveis. Mas ele segue se movendo, porque não são as circunstâncias que vão parar ele. Porque ele tinha uma palavra do Senhor, tinha um selo do Senhor no seu coração. E de novo aqui, meus amados, um desafio para cada um de nós. Quantas vezes nós esmorecemos quando os ventos são contrários? Quantas vezes nós temos a tendência de fraquejar quando parece que o Golias é grande demais? Quantas vezes nós temos a tendência de
de naufragar quando fixamos o nosso olhar, o nosso coração na força do vento, nas ondas que são grandes, e esquecemos de olhar para o Senhor. Amados e amadas, quando Deus nos dá uma palavra, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele não é filho de homem, Ele não é homem para se arrepender, Ele nem filho de homem para mentir. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele fará. E para terminar esse nosso momento de reflexão de palavra, lembrei de Jesus quando disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Lembra dessa história? Então eles entram no barco para passar para outra margem, e quando estão passando para o outro lado do lago, né? Para o outro lado, uma tempestade muito forte vem sobre eles, e eles têm que enfrentar uma tempestade, e Jesus está dormindo. Eles entram em pânico. Por que entram em pânico? Porque se esquecem da palavra que Jesus tinha liberado. E foi assim, logo depois que entraram no barco, começaram a travessia, veio a tempestade, eles entram em pânico. Porque eles olham para a tempestade e se esqueceram que Jesus tinha dito: passemos para outra margem. Meu amado, minha amada, qual é a palavra? Qual é a ordem de Deus? Qual é a promessa de Deus? Qual é a palavra de bênção? Qual é a palavra que Deus falou contigo, te dizendo: estou contigo? No mundo passaste por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E nós não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho. Então talvez o que nos falte é lembrar o que Ele nos tem já falado. Ou, se Ele não nos tem falado ainda, cultivar uma intimidade com Ele para ouvir a sua voz. Homens e mulheres, jovens de Deus, se movem por convicção, não por circunstância. Amém? Que Deus nos dê graça para entender, para compreender esta palavra e andar nesta palavra. Deus te abençoe.